Sejam muito bem-vindos à previsão mensal de abril para os taurinos e para as taurinas. Esse vídeo, essa previsão, ela vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou fazer a previsão geral, então a gente vai entender como que vai estar o emocional e o mental de vocês, como isso vai reverberar de maneira positiva e também os possíveis obstáculos que podem chegar para vocês. E depois a gente vai abrindo por área. Então a gente abre área financeira, área profissional, área amorosa, para os solteiros e também para os comprometidos. Então, eu vou embaralhar aqui pra gente começar a nossa tiragem. E é extremamente importante que você curta esse vídeo, porque quando vocês curtem esse vídeo, a plataforma entende que é relevante e ela indica para outras pessoas, ok? Aproveitem e me falem, os taurinos que estão assistindo, de que dia de touro vocês são também. Então vamos lá. Tarô, o que os taurinos podem esperar para o mês de abril, emocionalmente e mentalmente? Bom, nós começamos com duas cartas extremamente espirituais. A gente tem o Hierofante, o Papa, e a Alta Sacerdotisa. E isso traz para vocês um mês extremamente espiritual, um mês extremamente ligado a práticas espirituais, principalmente. Mari, eu não tenho nenhuma religião específica, eu não tenho nenhuma dinâmica religiosa específica, porém, vocês podem ver que nesse mês de abril, vocês buscarão, é como se tivesse um desejo muito claro de realmente se aproximar da espiritualidade de vocês. Então, independente da religião de vocês, é importante que vocês também procurem essas práticas. Mari, eu sou mística, eu gosto de tarô, né? Eu gosto de ervas, eu gosto de cristais, eu gosto de defumações. Então vai ser um mês em que você vai sentir a necessidade de talvez acender uma vela com mais frequência. Vai ser um mês em que você vai sentir a necessidade de talvez tomar um banho ali com mais frequência. Um banho de ervas, né? Para um fim específico com mais frequência. E isso é positivo para vocês, tá? É extremamente positivo que vocês realmente busquem essa força e que vocês realmente aproveitem isso. Por quê? Se a alma de vocês, né, se a espiritualidade de vocês vai pedir isso pra vocês com mais força, com mais intensidade, é porque realmente vocês precisam disso. Existe um motivo pra isso estar sendo pedido de vocês. Então aproveitem. Mari, qual que é o outro lado disso? Não que seja um lado negativo, tá? Mas vocês podem se sentir um pouco mais fechados, vocês podem se sentir um pouco mais quietinhos, vocês podem sentir que vocês não estão tão abertos à socialização, tão abertos a conversas, tão abertos a resolver as coisas para as pessoas. É como se vocês realmente sentissem que vocês precisam tomar esse tempo para vocês mesmos, né? É como se vocês sentissem que vocês realmente precisam olhar para dentro. Então existe esse outro lado, que é esse lado muito forte de introspecção de vocês, ok? Outra coisa que essas duas cartas aqui trazem também, um é o próprio professor, né? Que é o Papa, que é o Hierofante. E a Alta Sacerdotisa, ela tem uma questão espiritual também, mas ela geralmente tá lendo, aqui nesse meu deck especificamente aqui, não tem. Mas ela geralmente tá lendo, ela geralmente tá com um livro ali, ela é uma mulher extremamente inteligente, ela é uma mulher que busca informações, então vocês podem se sentir também com essa inclinação durante esse mês de abril de estudar um pouco mais, de procurar mais informações sobre determinadas coisas, certo? Tarô, o que os taurinos podem esperar para esse mês de abril em um plano mais concreto? E qual que é a principal previsão para esse mês? Olha, temos uma regência muito positiva, uma regência muito bonita, inclusive. A estrela aqui falando desse plano concreto. E faz todo sentido, né? A estrela, ela traz uma conexão muito forte da gente com a fé, com a esperança, com esse respiro. É como se, talvez depois de passar por algumas coisas, vocês chegassem aqui no mês de abril e vocês falassem, eu posso acreditar de novo. Apesar do caos que eu passei, apesar das dificuldades que eu tive, apesar das decisões de ir embora, né? O 8 de Copas, ele fala muito fortemente sobre essa decisão de realmente ir embora, sobre essa decisão de realmente abrir mão de coisas que mexem com a gente emocionalmente, mas a gente entende que aquilo não nos cabe mais, a gente entende que aquilo não funciona mais. Então, apesar dessa sensação, apesar dessas tomadas de decisão de se afastar de determinadas situações, isso vem de maneira positiva pra mim, porque isso restaura a minha fé, isso restaura a minha esperança, isso restaura a minha vontade de ver cor no mundo de novo, né?
A estrela, quando a gente pergunta da estrela num plano mais concreto, a gente tá falando desse momento realmente da gente tá bem de novo e da gente conseguir olhar pro futuro de novo com mais tranquilidade, até mesmo com um pouco mais de gratidão. E quando a gente vê que emocionalmente e mentalmente vocês estarão muito conectados com a espiritualidade, a gente entende que essa conexão com a espiritualidade aqui no campo emocional, no campo mental de vocês, vai trazer para o plano concreto justamente esse respiro, justamente esse momento de brilho, de alegria, de esperança de novo, certo? Outra coisa que o tarot traz aqui, olha, que eu perguntei da previsão, a principal previsão, né, para vocês. O tarot trouxe o 8 de copas, que fala justamente sobre essas decisões de partidas, essas decisões de encerramento de ciclos. E o mundo. E o mundo é o último dos arcanos maiores, né? É o arcano número 21 do tarot e ele traz realmente essa conclusão de ciclos, esse encerramento de ciclos. Então, se existe uma coisa que não fica dúvida aqui para vocês, taurinos, nesse mês de abril, é que vocês realmente terão a consciência de onde vocês querem ficar, de onde vocês querem se manter e o porquê vocês querem se manter aí e principalmente de onde vocês não querem se manter. Então, existe uma regência muito forte de conclusão de ciclo, de encerramento de ciclos, de partidas, e isso vem de maneira positiva para vocês porque é um momento onde vocês passaram por todas as etapas dessa situação. É um momento onde vocês realmente entenderam o porquê vocês não querem mais estar nessa situação. Então não é um encerramento de ciclo compulsório, não é um encerramento de ciclo que acontece só porque você vai encerrar isso, que você precisa encerrar isso. Não, é um encerramento de ciclo que vem com muita consciência. É um encerramento de ciclo que vem com muita clareza do porquê está sendo feito. Então tenham essa ideia muito firme na cabeça de vocês que abril vai vir realmente com movimentações importantes para que vocês sigam o restante do ano, né, de maneira mais livre, de maneira mais consciente. E agora nós vamos pro... Aqui, gente, aqui eu dividi o meu tarô em 3, tá? Mas ele tá aqui inteirinho. Vamos para as tendências profissionais do signo de Touro no mês de abril, tarô. Profissionalmente temos bastante ação. Bom, vamos lá. Temos o mago aqui indicando movimentações importantes para vocês nesse mês de abril. O mago, ele vem trazendo muito forte uma energia de começo ou de recomeço. E isso não somente em ação, mas também em energia. Então saibam que profissionalmente vocês estarão com a energia recarregada de certa forma. Vocês se sentirão com a bateria cheia para trabalhar e realmente é um trabalho que vem com muita satisfação, né? O Rei de Copas aqui vem falando pra vocês que vai ser um mês em que vocês estarão trabalhando muito, realmente. Vocês estarão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, realmente. Porém, isso vai trazer satisfação, isso vai trazer realização. Não é um mês em que vocês estarão trabalhando, em que vocês estarão fazendo as coisas e vocês vão se sentir prostrados. E vocês vão se sentir cansados, vocês vão se sentir exaustos. Não, muito pelo contrário. É um mês em que vocês realmente estarão fazendo as coisas, mas vocês estarão vendo realização, vocês estarão vendo alegria, satisfação no trabalho. Pode ser um mês também em que vocês estejam mais inclinados a ajudar outras pessoas. Um mês em que vocês vão se sentir meio paizão das pessoas, assim, sabe? Não, se tal pessoa precisa de ajuda, eu ajudo. Se tal pessoa precisa trocar a folga, eu troco. Se tal pessoa precisa cobrir tal horário, eu cubro. Então vocês vão estar nessa energia mesmo de fazer, porque vocês vão estar com a bateria cheia pra fazer e também porque vai ter uma certa sensibilidade aqui com o outro, né? Vai ter realmente um cuidado com o outro. Vocês estarão nessa energia de realmente conseguir fazer e fazer porque traz essa satisfação do eu estou ajudando. Outra coisa aqui que traz um ponto de atenção, né? Que é o Pajem de Espadas, que o tarô fala pra vocês tomarem muito cuidado com questões de conversas dentro do trabalho de vocês. Principalmente pela energia que está regendo aqui vocês, que traz muita movimentação, que traz esse cuidado, que traz esse fazer pelo outro. Isso aqui talvez pode ser mal interpretado por outras pessoas. Então tomem cuidado com fofocas, tomem cuidado com o que vocês falam, tomem cuidado com o quanto vocês falam e pra quem vocês falam também. Porque às vezes é até uma pessoa que você confia, às vezes é até uma pessoa que você já trabalha com ela faz algum tempo e etc e tal, mas talvez não é positivo que você fale tanto assim sobre as coisas que você tá fazendo, o porquê você tá fazendo. Às vezes é positivo que você guarde isso pra você.
entende? Então, de maneira geral, é um mês extremamente positivo profissionalmente para vocês. Só é importante que vocês realmente tomem cuidado com fofocas. E a gente vai para a regência financeira do mês de abril para os taurinos. Financeiramente, a coisa já tá um pouquinho mais complicada, a coisa já tá um pouquinho mais difícil. Não vejo prejuízos financeiros, não vejo dificuldades financeiras. Porém, o tarot fala que vocês estarão sobrecarregados financeiramente. Vocês conseguem ver aqui que ele tá com os olhos tapados, né? Ele tá com uma venda. E esses bastões estão difíceis dele segurar. Tá desorganizado, tá bagunçado, é muita coisa, ele não tá vendo pra onde ele tá indo. Então a primeira coisa que vocês têm que ter essa clareza sobre o financeiro de vocês é da quantidade de responsabilidades que vocês vêm assumindo financeiramente. O signo de touro é um signo de terra, então são pessoas um pouco mais conscientes quando a gente fala de dinheiro, diferente dos signos de fogo, por exemplo. Porém, touro é regido pelo planeta Vênus, né? Pelo elemento terra e pelo planeta Vênus. O planeta Vênus traz muito forte essa energia de prazer, essa energia de aproveitar as coisas que quer. Por isso que touro gosta tanto de comer, né? Por isso que os taurinos são conhecidos aí por comer, porque é o prazer de estar passando por uma boa experiência. É o prazer de uma boa sensação que aquela comida traz. E também o prazer, por exemplo, de estar comendo com alguém que você gosta. E por que eu tô falando isso? Porque apesar de vocês serem regidos pelo elemento terra e de vocês terem essa questão com dinheiro mais aterrada, mais organizada, vocês podem se passar quando a gente fala dos prazeres próprios, né? De fazer coisas que quer pra você mesmo se dar o prazer. Então tomem cuidado nesse mês de abril para que vocês não percam o controle realmente do que vocês estão fazendo, do quanto vocês estão fazendo. E o principal conselho aqui do 10 de paus é justamente vocês entenderem o que precisa ser deixado, o que precisa não ser feito, para que vocês consigam se organizar. Por quê? Não é sobre falta de dinheiro, é sobre desorganização financeira. Então vocês conseguirão fazer as coisas no sentido de pagar os boletos que vocês precisam pagar, mas é extremamente importante que vocês tenham essa consciência de organização para que vocês não se percam no meio da dinâmica financeira de vocês, tá? Outra coisa aqui, o tarot trouxe dois, né, que fala sobre essa dualidade de dinheiro, que fala sobre tentar equilibrar as coisas realmente, que fala sobre esse malabarismo, né, com dinheiro. Então é extremamente importante que vocês mantenham o meio termo. Não é sobre fechar todas as portas, não é sobre deixar de fazer o que gosta, não é sobre deixar de fazer coisas que dão prazer pra vocês, não é sobre parar, mas é sobre encontrar esse meio termo e entender qual malabarismo vocês terão que fazer nesse mês de abril, porque realmente é um mês em que vocês terão que ter mais cuidado, mais jogo de cintura, principalmente com o trabalho, com o dinheiro de vocês. E até mesmo com o trabalho, no sentido de eu estou trabalhando, porque a energia profissional foi uma energia muito positiva, de muita energia, de muito trabalho, né? De estar com a bateria cheia. Mas eu preciso saber o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu estou lucrando desse trabalho. Então eu trabalho muito e tenho dinheiro, ok. Mas esse dinheiro precisa me trazer realização, precisa me trazer satisfação, precisa me trazer tranquilidade e não dor de cabeça, bagunça e caos financeiro, certo? Antes da gente ir pro campo amoroso, eu vou pedir pra você, se você tá aqui até agora, pra você se inscrever no canal e pra você também compartilhar com alguém que você sabe que gosta de tarô, que gosta de astrologia. Aqui no canal a gente tem previsão pra todos os signos, então mesmo que a pessoa não seja taurina, tem o signo dela aqui pra ela assistir. E vamos lá, primeiramente, pros taurinos que têm um relacionamento, tarô. Que os taurinos que têm um relacionamento podem esperar nesse mês de abril, afetivamente. Bom, vejo vocês muito frios, muito isolados nesse mês de abril, com a relação de vocês, talvez, inclusive, reverbere daqui, tá? Reverbere da questão financeira de vocês. Desculpa, vamos lá. Por quê? Os taurinos, como eu disse anteriormente, né, eles são regidos pelo planeta Vênus, eles gostam do prazer. E quando eles estão em uma relação, eles gostam de fazer coisas, né? De comer coisas, de proporcionar boas experiências, de estar em lugares legais. E talvez pelo problema que vocês estarem, pelas dificuldades, né? Pelos obstáculos que vocês estarão passando aqui no campo financeiro, vocês podem se ver dentro da relação de vocês um pouco mais fechados, um pouco mais isolados, um pouco mais distantes emocionalmente
da parceira, do parceiro de vocês, justamente por essa preocupação. É como se vocês olhassem e falassem: eu preciso organizar outras coisas primeiro e eu preciso ter segurança das outras coisas primeiro, porque de certa forma isso aqui já tá seguro. O relacionamento já tá seguro, as coisas aqui já estão funcionando. Então eu preciso depositar a minha energia, eu preciso depositar a minha consciência, a minha atenção em outro lugar para resolver esse outro lugar que pede muito mais a minha atenção. Então, dentro da relação de vocês, vocês podem se sentir realmente mais afastados, mais distantes. Aqui a gente tem dois arcanos que falam muito fortemente desse afastamento emocional, né? O Eremita e o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas, aqui pra mim, a grande preocupação, o que vocês têm que ficar mais atentos é que o Rei de Espadas, ele não somente se isola como o Eremita, né? O Eremita, ele vai se isolar. Mas o Rei de Espadas, ele tem uma tendência muito forte de ser muito frio, de ser muito grosseiro, de ser muito ríspido. E o que pode acontecer? Vocês podem acabar machucando a pessoa que tá ao lado de vocês, talvez até tentando ajudar, talvez até buscando soluções ali com vocês, porque vocês estão estressados com uma outra coisa. Então, é extremamente importante que vocês saibam equilibrar isso dentro da relação de vocês, né? Justamente para que vocês não olhem para a pessoa que tá ajudando vocês não olhem para a pessoa que tá tentando resolver as coisas com vocês e vocês acabem sendo grosseiros com essas pessoas, vocês acabem machucando essas pessoas. E também o Seis de Ouros e essa questão da balança, né, do balancear a relação, vai trazer muito fortemente vocês entenderem que, ok, talvez eu tenha que resolver outra coisa, talvez exista uma outra situação que tá pedindo muito mais a minha atenção, mas isso não significa que eu tenho que tirar toda a minha atenção daqui de dentro da minha relação. Isso não significa que eu tenho que parar de olhar para minha relação. Vocês entendem? Então é extremamente importante que, apesar dessa introspecção, que apesar desse olhar para dentro, que apesar dessa preocupação de resolver outras coisas, vocês não se esqueçam de quem realmente tá com vocês há um tempão, né? De quem realmente ajuda vocês com outras coisas já há um tempão. Certo? E agora nós vamos para os taurinos solteiros. Tarô, qual que é a energia para os taurinos que estão solteiros nesse mês de abril? Bom, temos um começo aqui de um envolvimento, né? O tarô traz realmente uma força, uma intensidade aqui para vocês no mês de abril. Então, se você tá solteiro, se você tá solteira, saiba que o mês de abril é um mês extremamente propício para você realmente conhecer alguém, para você realmente começar um envolvimento, para você realmente startar alguma coisa, certo? É uma energia muito forte de fogo, né? A gente tem aqui o Ás de Paus e a gente tem aqui o Pajem de Paus, então são duas energias muito fortes de fogo, são dois arcanos regidos pelo elemento fogo, e isso nos traz atenção de duas coisas principalmente. A primeira coisa é que a gente pode estar falando realmente de um envolvimento que começa, mas de um envolvimento a nível casual, de um envolvimento a nível sexual, né? Afinal de contas, os arcanos regidos pelo elemento fogo trazem essa coisa muito física, muito intensa, muito carnal. E a outra coisa que a gente precisa prestar atenção é sobre a impulsividade. São dois arcanos que trazem muito fortemente no lado sombra, no lado negativo, a impulsividade, o eu vou fazer mesmo, eu não me importo, eu não vou pensar, eu não tô preocupado com o que vai vir depois, eu só faço o que me dá vontade e o que me dá na telha. Depois, se eu tiver que arrumar, eu arrumo. Depois, se eu tiver que voltar e olhar para essa situação de uma outra maneira, eu olho. Mas agora eu estou com vontade de fazer, então agora eu vou lá e faço. Qual que é o grande problema da impulsividade? Que muitas vezes aquilo nos traz uma realização inicial, aquilo nos traz uma realização daquele momento do eu queria fazer e eu fiz, porém, depois a gente tem que voltar para organizar as coisas que a gente fez. A gente tem que voltar e jogar água e ir apagando o incêndio que a gente mesmo criou. Então, não metam os pés pelas mãos. Não é porque você tá conhecendo uma pessoa que é legal, que é interessante, que você vai pular de cabeça, que você vai se disponibilizar emocionalmente, que você vai pular realmente dentro desse barco e atravessar o oceano e achar que as coisas são desse jeito mesmo. Tenham um pezinho atrás. Eu quero fazer, ok, deixa eu pensar pelo menos em como eu posso fazer isso, se eu preciso fazer isso agora e se isso precisa ser desse jeito.
E por último aqui, não menos importante, né, a hora que eu perguntei a tendência pro mês de abril de vocês, veio o Imperador aqui também. E o Imperador, ele traz uma energia muito forte de vocês não serem ranzinzas, né? Os taurinos, eles têm uma coisa de ser um pouco grosseiro às vezes, de ser um pouco ríspido às vezes, de ser um pouco bruto às vezes, né? O representante do signo de vocês é um touro, então são brutos como um touro, mas é importante que vocês realmente não levem isso pro literal, né? Para que vocês tomem esse cuidado com quem vocês estão conhecendo, para que vocês tomem esse cuidado com quem vocês estão se envolvendo, porque vocês não precisam ser brutos, né? Vocês não precisam ter essa rigidez toda que um taurino traz. Sejam um pouco mais maleáveis no sentido de se permitirem conhecer a outra pessoa e permitirem que essa outra pessoa conheça vocês também. Lembrando que com cautela, né? Porque o principal conselho, o principal ponto de atenção para os taurinos aqui, solteiros e solteiras no mês de abril, é sobre a impulsividade. Então, tenham abertura, tenham maleabilidade, porém sem ser impulsivo, certo? E por último, mas não menos importante, a gente vai ver o conselho para fechar o mês de abril de vocês, pra gente encerrar a previsão mensal de vocês. Bom, vamos lá. O tarot traz a necessidade aqui, né, de vocês serem um pouco mais pacíficos. Não é sobre ser passivos, não é sobre ficar quietinhos, né? Não é sobre ficar inerte em relação a uma situação, mas é sobre vocês serem um pouco mais pacíficos, tá? O tarot realmente fala que é super importante que vocês encontrem o equilíbrio durante esse mês de abril. E quando a gente olha pra tiragem de vocês, né, a gente vê que quando existe uma coisa fora do lugar, existe uma tendência de desequilíbrio, existe uma tendência dessa cabeça ficar bagunçada, dessa cabeça não conseguir comportar todos os assuntos, dessa cabeça não conseguir gerir todas as dificuldades, todos os obstáculos. Então, o primeiro conselho aqui é pra vocês realmente encontrarem esse meio termo, certo? E a segunda coisa aqui, né, a gente tem o Sol com 7 de copas, e o tarot vem falando que vocês precisam esclarecer as dúvidas de vocês. Como assim, Mari? A hora que a gente abriu a previsão de vocês, né, a gente abriu a previsão de vocês com o Hierofante e a Alta Sacerdotisa. Duas cartas extremamente espirituais, duas cartas extremamente intuitivas. E isso pode falar pra gente também que vocês estão necessitando dessa energia, que vocês estão buscando essa conexão espiritual justamente por uma confusão mental. Por quê? A gente tem uma mania muito feia de só buscar socorro ou de só buscar a espiritualidade quando a gente tá com algum problema muito sério, quando a gente tá com alguma dificuldade muito intensa. Então, quando tá tudo bem, a gente esquece daquilo ali, né? A gente só lembra, a gente só recorre com humildade quando a gente tá precisando muito. Então, o tarot fala que a cabeça de vocês, durante esse mês de abril, tende a estar realmente muito confusa, tende a estar realmente muito bagunçada. É como se vocês estivessem olhando para várias coisas ao mesmo tempo e não estivessem conseguindo ter clareza do que está acontecendo, ter clareza de por onde começar, o que fazer, como resolver. E a primeira coisa que vocês têm que fazer, além de encontrar um equilíbrio, além de encontrar um meio termo, é esvaziar essa cabeça. É escolher um desses assuntos aqui, né? Porque vocês estão de frente com vários assuntos, com vários obstáculos, com várias dificuldades e não estão conseguindo focar em nada. Então, escolham um desses assuntos, esclareçam um desses assuntos, foquem na resolução de um desses problemas, para a hora que você tiver isso resolvido, para a hora que você tiver isso esclarecido, você pule para o próximo, você vá para o próximo. Porque quando a gente olha o contexto como um todo, às vezes é muito difícil da gente conseguir resolver tudo de uma vez. Quando a gente entra e a gente olha o micro, né, em vez de olhar o macro, a gente consegue achar soluções de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais prática, certo? Se você ficou até aqui, muito obrigada. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal. E é importante também que se você tem ascendente, lua em um outro signo, que geralmente a gente tem, você olhar a sua tiragem também nesses outros signos, porque muito provavelmente pode reverberar com o momento de vocês. É isso e até o mês que vem.